Boa noite, pessoal. Tudo bom? Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos aqui procurar o querido amigo Renato Pena. Daqui a pouco ele aparece. Já está em solo. Cadê você, meu amigo? Boa noite, pessoal. Tudo bom? Como vão todos vocês? Espero que bem. Aguardando aqui o amigo Renato Pena para a gente já iniciar aqui a nossa conversa. Cadê ele, rapaz? Chegamos a 10, ele já está aqui. Meu amigo, você está conectando pelo computador? Porque se for pelo computador não dá para poder conectar não, viu? Tem que ser pelo celular. Tá aparecendo aqui Unable to Join a sua rede. Ou seja, se não for por lá, não vai acontecer não. Tem que ser pelo celular. Pessoal, aguenta só mais um minutinho porque ele não está conectado pelo celular. Ele estava conectado pelo desktop e pelo desktop não consegue acessar. Então ele vai trocar só a plataforma aqui para a gente poder conectar com ele. Tem que ser via celular. Eduardo Sodré, tudo bom, amigo? Como vai você? Alain, Luciana Pascoal, o Sebrae Roraima presente, André Coim, Armando, Marcel, Jéssica, Fernanda. Só gente bacana aqui. Vamos tentar ver se o Renato já trocou aqui o aparelho dele. Agora. Estamos conectando com o amigo Renato. Agora foi, né? Agora foi, amigo. Tudo bom? Tudo bem, cara. Eu estava tentando realmente acessar pelo desktop, mas não sabia que não rodava, não. Fiquei até na dúvida antes, mas É, aí você me semana, confirmou agora. semana passada eu passei por isso com o Marcelo Nunes aqui. A gente começou e ele estava justamente com essa informação para mim que ele não estava apto a conectar. E aí eu mandei uma mensagem Perfeito. rápido para ele, ele falou, não, é que eu estou usando o computador. Eu falei, olha, acho que pelo computador não funciona. Você consegue acompanhar pelo computador, mas você não consegue conectar, ainda que você tenha webcam, não consegue conectar. Enfim, é uma exigência do Instagram. Do Mas Instagram, né? conseguimos conectar. Como é que vai É você, isso meu aí. amigo? Me conte. Tudo bem, meu amigo. Você em tempos de quarentena, né? 40, algo em torno de 40 dias aí já, enclausurado, seguindo as normas aí do que as autoridades sanitárias aí pedem. E vivendo um pouco do dia a dia de todo mundo, né? Na apreensão, aguardando que desdobramento que a gente vai conseguir ter em vista para tocar a vida adiante, né? Assim, tem sido, eu tenho dito para muita gente que tem sido um momento bastante interessante para mim, sobretudo, porque eu, assim, acho que para você deve ser a mesma coisa. A gente viaja muito, tem uma rotina de trabalho muito intensa e ser obrigado a estar em solo, em casa, Sem dúvida. tudo isso de alguma forma vem nos obrigando a colocar em prática alguns projetos que estavam preteridos por algum motivo, né? E alguma qualidade de vida, né? Alguma qualidade de vida, sobretudo, para você se organizar, até dizer não. Agora é um bom momento para você exercer o não na sua vida. Tem muita coisa que você já não consegue permanecer fazendo, ou não vale mais a pena, se reformulando, né? Se transformando. E aí a gente Verdade. tem tido grandes oportunidades. Meu amigo, eu queria lhe dar de novo uma boa noite, lhe agradecer pela receptividade no convite. Você que eu tenho como uma grande referência no mercado, um profissional extremamente experiente, preparado. E como a gente falou antes, num call mais preparatório, a gente tem feito um movimento de tentar trazer informação de qualidade para o mercado, informação de qualidade, porque
não só para empresários, mas para profissionais da área, porque existe uma preocupação, sobretudo minha, que trabalho aí reestruturando empresa, investindo muito tempo em educar a cultura empresarial para poder entender que a governança é importante. Num momento como esse, a gente gera valor para a empresa. E diante desse cenário, onde a gente não tem uma crise setorial, ou seja, não é um segmento que está passando por isso, não é um determinado nicho de empresa, mas é um problema sistêmico, é um problema de toda a economia. Todos os empresários, todos os advogados, assessores financeiros precisam enfrentar, né? Eles precisam, de alguma forma, mudar rapidamente a forma de enxergar como agir, né? É uma demanda, né? Como reagir a tudo isso. Então, a gente tem divulgado aqui bastante conteúdo e você é um cara que, sem dúvida alguma, vai trazer para a gente uma reflexão muito interessante sobre esse mercado, o que fazer, como agir, como é que se comporta agora o mercado. Eu queria compartilhar que você nos permitisse enxergar um pouco essa visão de mercado financeiro, de empresas, como reagir, como está, na verdade, a reação a esse cenário de Covid-19. Como é que você está enxergando? O que é que a gente pode colocar na mesa para poder, de repente, auxiliar as pessoas a enxergar um pouco diferente esse mundo? Legal, Austin, eu te agradeço e aproveito para te parabenizar aí, porque eu acho que em tempos de quarentena, em tempos em que o mundo deu uma parada, o que melhor a gente pode ter nesse momento é informação e levar a informação, conhecimento de alguma forma. E você foi precursor aqui, a gente não, dificilmente a gente acaba acompanhando lives em outros lugares, mas aqui, mais locais aqui em Salvador, não. Então, parabéns por isso. Eu Obrigado. acho que é uma oportunidade única que a gente tem. Acho que as pessoas não pararam, talvez nunca na vida, durante tanto tempo. E talvez seja uma oportunidade única da gente rever desde conceitos de empresa, como você bem falou no início, qualidade de vida, né? Como cada um é no seu dia a dia, como a gente entende como o negócio está posicionado, para onde que ele vai caminhar. Acho que alguns movimentos, inevitavelmente, foram precipitados, vão ocorrer mais rapidamente do que estava nos planos. A gente pode falar um pouquinho mais na frente. A digitalização, sem dúvida, esse é um deles. Agora, é claro que, por mais que a gente tivesse sempre em filmes de Hollywood aquela coisa de pandemia e a gente achava sempre que era uma ficção, eu costumo dizer que a gente está vivendo aquele evento de Cisne Negro, né? O Taleb, que é um escritor grande, conhecido e mega investidor, ele fez um belíssimo livro em que ele trata essa questão do cisne negro. Um belo dia, você tinha diversas teorias que só existiam cisnes brancos no mundo. Um belo dia, na Austrália, aparece um cisne negro e cai por terra todo tipo de teoria, cai por terra todo tipo de concepção. Eu acho que a gente vive um momento desse, a gente vive um momento cisne negro. Por mais que a gente tivesse qualquer tipo de previsão ou até planos de contingência, em nenhum momento você imaginaria que negócios ficariam fechados durante tanto tempo. E aí eu estou dizendo, shopping fechado há mais de 30 dias aí, estou falando de comércio, indústria de uma forma geral. Eu acho que a gente tem alguns desafios pela frente, mas algumas perdas são inevitáveis nesse processo. E aí eu digo, acho que economicamente a gente vai sofrer bastante. A gente pode talvez já começar por esse eixo, né, econômico. Acho que o Banco Central foi muito forte na atuação, entendo que ele entrou com um arsenal pesado no parâmetro que a crise pede. Então, e tem sido assim em todos os bancos centrais do mundo. Só para você ter ideia, algo em torno de 17% do PIB deve ser comprometido com as ações do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central para estimular a economia. E aí vai desde tudo, desde redução de compulsório, primeiro de 31 para 25, de 25 para 17, e isso já deu uma folga muito grande para que os bancos não sofram nenhum tipo de restrição, embora os bancos tenham boa capitalização no Brasil. Tradicionalmente, eles têm uma boa
uma boa capitalização, mas a gente sabe que em momentos de crise a torneira fecha rapidamente no segmento bancário, né? A gente até brinca às vezes que é um guarda-chuva. No dia que está chovendo, ele tira. Quando está fazendo sol, ele te dá. Digo isso porque eu fui do mercado financeiro e entendo um pouco da dinâmica, mas isso passa também por muito de análise de risco. É o momento em que a inadimplência cresce assustadoramente e o banco tem as suas dimensões. Mas voltando ao Banco Central, ele entrou com um arsenal aí, estima-se, de algo em torno de 1,2 trilhão de reais aí, entre todas as medidas, desde redução de compulsório, permitir que bancos não precisem provisionar parcelamentos nos próximos 6 meses, essa também é uma folga, porque na hora que o empresário vai bater na porta pedindo para repactuar um contrato, o banco ele tende a ser mais exigente, pedir garantia, uma série de coisas, e aí ele folgou isso nos próximos 6 meses. Enfim, eu acho que a gente vive um momento de extremo desafio. Muita gente vai ficar pelo caminho, é inevitável, né? A gente não está aqui para florear nesse negócio, mas eu acho que quem passa por isso que a gente está vivendo, e aí é a parte, metade do copo cheio, né? Quem passar por essa tempestade, eu acredito que passa muito mais fortalecido, embora a gente fale isso em toda crise. Eu acredito que é um momento da gente revisitar modelos de negócio, é um momento da gente revisitar o nosso próprio modelo, do que está rodando de cada empresa. Então, eu acho que a gente tem uma perspectiva boa nesse sentido, embora ninguém ainda saiba o tamanho do estrago disso. Eu acho que esse é o principal problema de todos. Eu tenho visto, a minha preocupação hoje, você, enfim, a gente já se conhece já há algum tempo, a gente sabe da atuação um do outro. Eu, muito embora seja um advogado, eu tenho uma formação em gestão e eu conheço a operação, conheço gestão de caixa, conheço gestão financeira. Como poucos. O que é que mais me deixa hoje aflito? A gente está lá participando do TMA, você ativamente junto com a gente. Participei aí do comitê que participou das proposituras da reforma da lei. A gente acompanhou agora próximo a orientação do CNJ e uma proposta de lei para criar aí uma grande moratória, uma suspensão geral de 60 dias, mais uma possibilidade de negociação prévia. E, assim, inúmeros diplomas, inúmeras leis, propostas de lei, medidas provisórias estão vindo para a nossa realidade, de modo a tentar atenuar o problema, que ele é um problema claro. Todos somos credores e devedores uns dos outros. Então, eu tenho um problema do meu credor e eu sou também devedor e credor de outros, e essa cadeia ela não escolhe ninguém, simplesmente afeta todo mundo. Eu estava participando na semana passada de um evento do Instituto Baiano de Direito Constitucional e recebi uma pergunta do nosso querido Borel no final, dizendo: olha, eu advogo para uma instituição financeira e ela vive de cobrar seus créditos e agora ela não pode cobrar. Se porventura essa lei passar, ela está impedida de cobrar. Mas eu falei assim, como ela também vai ser impedida de ser cobrada, ou seja, ela não vai receber uma execução também se porventura descumprir um contrato, porque hoje todos somos credores e devedores. E conversamos semana passada, na sexta-feira, com o professor Marcelo Nunes, ele que é professor da PUC, presidente da Associação Brasileira de Jurimetria, é um cara que também pensa fora da caixa, e ele falando, sabe qual é a minha grande preocupação? É que a gente está tentando entender que talvez uma grande moratória seja a solução, mas se a gente impedir que o dinheiro circule, o mercado quebra. Então, a gente vai fechar a torneira de alguma forma ou de outra. A gente tem que, de alguma forma, entender como é que o mercado reage. A gente não pode salvaguardar as tutelas das empresas em crise somente no judiciário, através da aplicação da negociação preventiva solicitada ao juízo. Somos todos hoje potenciais litigantes nesse particular, porque o menor e pequeno microempresário, ou o médio grande empresário, ele vai precisar dessa negociação coletiva. E se a gente colocar 100% da nossa estrutura empresarial no judiciário, o judiciário que já tem alguma deficiência, o judiciário que já lá enfrenta suas deficiências estruturais, ele não vai conseguir dar conta. E aí a gente vai, de novo, criar um outro subterfúgio para poder retardar a recuperação. Então, você falando sobre as medidas do Banco Central, você falando de como o mercado se comporta, eu venho me perguntando, e isso é o meu dia a dia na prática, tá? Eu tenho aí gasto boa parte do meu tempo planejando hoje, analisando os cenários, simulando os cenários,
reunindo com o cliente, colocando minha equipe junto com os clientes para poder entender, tirar o máximo possível do cliente para saber qual é a angústia, como o mercado se comporta, como ele tá, como o gerente do banco dele está falando, como a FDIC está se comportando, para que a gente consiga, de fato, montar uma estratégia de atuação para que a gente resolva isso fora do judiciário, para que a gente preserve caixa, para que a gente estruture as operações. Como é que você enxerga isso? Porque é o que você falou, os bancos estão todos retraídos, os FDICs, que têm suas operações de curtíssimo prazo, estão totalmente engessados porque estão com muito dinheiro na rua, porque simplesmente o pessoal não pagou, parou de pagar. Então, se a gente precisa de liquidez, se a gente precisa dos agentes financeiros, e se todos eles estão nessa situação extremamente frágil, porque o mercado reagiu como esperado, mas muito rápido, e todo mundo foi pego de surpresa, como o mercado financeiro vai reagir, como é que você está enxergando tudo isso, e como é que as empresas estão enfrentando esse momento para, de repente, facilitar ou né, distensionar esse momento atual, em que o mercado financeiro, muito embora os benefícios lá de relaxamento da legislação de provisionamento, de depósito compulsório, ele consiga trazer isso para a ponta, porque é isso que todo mundo está reclamando, não chega na ponta, mas não chega na ponta por conta de um problema, não chega na ponta porque você precisa negociar, precisa, mas você não consegue comprovar que você teve redução de faturamento. Você não consegue comprovar que você ficou realmente debilitado. Tem gente que está faturando bem, tem empresas que performaram, empresas que se posicionaram no mercado digital, empresas que fizeram migração, estão faturando, estão conseguindo. Então, já que a gente tem empresas faturando, eu preciso demonstrar claramente que eu tive alguma perda, que o meu ciclo de caixa mudou, que minha margem de contribuição é diferente, para que daí, então, eu possa negociar de forma justa. Então, o mercado está sentindo essa dificuldade. Poxa, beleza que eu tenho aqui uma operação mais leve, mas de contrapartida eu não tenho informação, existe uma assimetria de informação para negociar de forma equilibrada. Então, como é que a gente tenta, de alguma forma, orientar, meu amigo Renato, para que a gente ajuste isso e, de repente, a gente traga valor para a mesa, oriente o empresário, o próprio assessor, eu sempre digo isso. Hoje eu respondi uma dúvida de uma advogada no direct falando sobre um processo de recuperação judicial. Eu falei, não, ela me fez uma pergunta, eu falei, faz assim. Eu acho que a gente tem que compartilhar, inclusive, com os consultores, advogados. Cara, vamos se ajudar, porque se a gente não fizer dessa forma, o mercado não vai reagir e depende de nós. Infelizmente, é isso. A responsabilidade está com os consultores. Eu acho que é isso mesmo. Assim, a percepção que eu tenho é que o mercado começou a entender que o caminho do litígio nessa situação é o pior possível. Se todo mundo for buscar a cláusula contratual lá e sentar na mesa com um ímpeto de repente, colocar uma questão jurídica na frente de uma questão negocial, eu acho que a gente já começa perdendo o jogo. O jogo já está meio que difícil de ser jogado. Eu acho o seguinte, a gente tem que dividir um pouco o mundo das empresas aí, né? Se a gente for falar das grandes empresas, a turma que pode e podia tomou muito nos últimos meses. Tudo que elas podiam captar de grana fizeram de colchão, mas muito, muito forte mesmo. A gente tem algumas informações de mercado e elas se prepararam para o inverno rigoroso. O mundo grande, que é das pequenas, das micro, pequenas, e aí coloco até as médias empresas nesse processo, essa turma muitas vezes não tem muita solução de crédito disponível fácil. Existe, sim, o represamento desse dinheiro. O que é que a gente está vislumbrando, Austin? E essa, para mim, é a grande catraca disso tudo. O cara que é pequeno, ele já tinha dificuldade de crédito muito forte. É por isso que o governo tentou trabalhar logo firmemente, e aí, numa entrevista com o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, na live que eles fizeram da XP, o Banco Central tem mecanismos de fiscalização se esse dinheiro está indo para os fins com objetivos que eram, né? Para o destino que era. Então, você está falando de ajudar empresas pequenas, micro e pequenas empresas, a pagar parte da folha de pagamento durante um tempo. O Banco Central tem condições de acompanhar esses indicadores através de relatórios mensais. E isso foi dito pelo presidente do Banco Central, que será acompanhado isso. Porque, na verdade, quem irriga e quem faz circular o grande dinheiro são elas. São elas. E elas são totalmente desprovidas. Eu acho assim, algumas coisas ficam muito claras nesse processo todo, né? Uma delas é o quanto essas pequenas e microempresas são desprovidas de acesso bancário. E aí a gente veio de um outro lado, as fintechs tentando conseguir o espaço delas, né?
crescendo aos poucos, ainda com muita dificuldade, mas conseguindo atender firmemente essa parte dessas empresas. Então, esse é um ponto positivo. Por outro lado, a gente vê que algumas médias empresas não conseguem ter mais acesso a grandes capitais como a gente imaginava que elas pudessem ter. Por quê? Dinheiro novo nesse momento não tem jeito, ele está represado. O que a gente tem orientado muito o empresário, existem mecanismos de você fazer capital de giro que não são só de dinheiro novo. O ideal é de dinheiro novo. Só que uma vez a situação de crédito deteriorada, e aí não tem jeito. O banco, se ele sente que a situação de crédito está deteriorada, ou se vem alguma solução estruturada de cima, e aí eu estou falando de Banco Central, com Febraban, em que parte desse risco seja assumido pelo governo, como foi agora, que 85% do risco está sendo bancado pelo governo no financiamento e 15% dos bancos, porque se não fosse isso, a dificuldade de escoar seria muito grande nesse sentido. Então, eu não consigo enxergar uma solução de curto prazo muito fácil para essas empresas que têm, digamos assim, uma limitação forte do dinheiro do dia a dia. Eu vejo que capital de giro se faz também com uma série de outras coisas. Capital de giro se faz com financiamento de impostos. O governo deixou já algumas medidas aí, postergação de FGTS, postergação do Simples. Então, se a gente puder dar um conselho para as empresas, e é assim que a gente tem assessorado os nossos clientes, ele precisa se abraçar muito fortemente com o corpo jurídico dele e com o contador dele. Então, é a hora de fazer a diferença, de você saber se você está bem atendido por esses dois grandes players nesse processo. Se você não tiver, é um problema seríssimo. Se você não tiver gente boa te assessorando nesse sentido, você certamente terá problemas, porque capital de giro com imposto você consegue fazer, financiando aí, postergando nesse primeiro momento, com o que foi colocado. Você consegue fazer capital de giro renegociando os contratos, não tem jeito de locação, e todo mundo está fazendo isso. Esse é o entendimento geral. Porque na hora que um shopping fecha a porta e você tem milhares ali de lojas dentro do complexo, o cara da loja está negociando com o fornecedor de sanduíche, da carne que ele faz do fast food. Esse cara vai ter que negociar com o fornecedor, o outro vai negociar com a roupa, o fornecedor de roupa, que vai negociar com o aluguel. Então, ou se parte de uma solução em que seja vislumbrado todo o ecossistema e no sentido de compor, não adianta passar o risco no chão nesse momento e dizer vamos para a briga, porque para mim é o pior cenário, até porque o mercado vai voltar. Isso é que precisa ser entendido. A grande questão toda que a gente vive nesse momento é que a gente não tem o tamanho do impacto e o tamanho da demora disso. Então, a gente não sabe se isso vai ser muito rápido, se isso vai ser num processo de que mais 30, 40 dias estejamos liberados aí para voltar a consumir. Os economistas não têm consenso se o crescimento, se vai ser um movimento tipo V, que derrubou agora, mas que a pernada de crescimento vai ser a mesma da pernada de descida. Então, o que a gente sabe é que pouco a gente sabe. É meio que Sócrates, né? Só sei que nada sei. Então, enquanto a gente não sabe o tamanho desse impacto, algumas coisas precisam ser feitas. Se financiar com o que o governo colocou de disponibilidade para as pequenas e micro, e aí eu chamo a atenção, não vi soluções mais estruturadas para as empresas com faturamento maior, porque, na verdade, o governo está chamando de médias empresas aquelas que faturam até 10 milhões anos. Assim, para o nosso mercado financeiro, não é esse o segmento de middle market. O middle market para o mercado financeiro são empresas de 30, 40 milhões de reais de faturamento ano até 300, 400 milhões. Então tem um gap aí para ser atendido, porque as grandes tomaram. Quem pôde. Né? Quem pôde tomou. Você viu a Renner soltou uma notícia essa semana, esse fim de semana, que vai fechar todas as lojas físicas dela por tempo indeterminado. A Renner e a Camicado. Então quem pôde tomar, tomou. E aí tem um gap aí dessas médias empresas, que são maiores ali do que o governo colocou, e que a gente não ouviu falar até agora nada. Então, essa é a grande preocupação do que vem de movimento disso.
Agora, sendo bem claro para a pessoa que está lá, o desafio é muito forte mesmo, porque os bancos, nesse momento, recolhem muito seus flaps, né? Recolhem, fecham a torneira e ele não vai colocar o risco maior, até porque a inadimplência já tem um dado aí, esse dado saiu agora hoje, a inadimplência já está algo em torno de 6,6%, já está chegando na inadimplência da recessão que a gente viveu alguns anos atrás. Então, é um momento de extrema dificuldade, é um momento ainda que a gente... eu sinto que o mercado está tentando sinalizar, está tentando enxergar qual é a primeira brecha de saída disso. E a gente não consegue enxergar, porque a gente não sabe que tamanho da extensão a pandemia vai alcançar. Se ela vai demorar por muito tempo. Essa é a principal angústia. E aí você está vendo volatilidade de bolsa. Né? Se você pegar aí o indicador de bolsa, a bolsa brasileira foi a que mais sofreu nos últimos meses, né? Com a fuga de capitais recorde. Aí, por outro lado, você vê um governo tentando fazer o papel dele, reduzindo a Selic. Pô, a gente está falando de Selic a 3,5, 3,75. Então, isso é um negócio surreal. Essa queda também, por outro lado, como o governo derrubou muito os juros e a expectativa de inflação também está caindo, o juros real ficou muito pequeno. Quando o juros real fica pequeno, até explicando para as pessoas que estão ouvindo, que de repente não estão familiarizadas com o conceito, quem baliza ali a inflação é o governo vai controlando com a Selic. De acordo com a expectativa de inflação, ele aumenta juros para diminuir consumo, ou na hora que ele quer estimular, ele derruba a Selic. Acontece que a Selic caiu de uma forma tão rápida, o governo vem fazendo alterações tão rápidas aí, só lembrando que há 3, 4 anos ela estava em 14 ao ano. Estamos falando de 3,75. Então, e esse juro real está ficando tão pequeno que num movimento desse, de crise, todo o dinheiro sai daqui. Existe um movimento chamado Flight to Quality, que é a migração de dinheiro para os mercados mais desenvolvidos. Então, hoje, e aí você vê a explicação de $1, 5,20, 5,30. Já tenho ouvido falar aí, economista achando que 5,20 é um patamar razoável. Quer dizer, o mercado não sabe ainda o tamanho do problema. O mercado não sabe qual é o way out disso, qual é a saída disso. E eu fico preocupado, sabe, Renato, que você falou aí, que a questão de planejamento, a gente não sabe se volta mês que vem, se a gente vai voltar daqui a 20 dias. E eu acho que, assim, é um sentimento meu, assim, eu vivo e penso em crise o tempo inteiro, eu estou ali no dia a dia de reestruturação de empresa, e eu sempre eu digo que eu não tenho vontade nenhuma de migrar para outro ambiente, porque quando você pensa com a cabeça de crise, a sua reação é sempre para mais eficiência. Você tenta ao máximo otimizar seus processos para ser mais eficiente, melhor competitivo, porque é essa a resposta que dá na crise. E eu fico observando, olhando para o lado, né, você olha para a China está vivendo isso desde outubro, novembro. Né, então a China teve uma curva de 3, 4 meses para poder hoje dizer que já está estabilizado, não tem novos casos. A Itália, 3, 4 meses. O Brasil teve a declaração dia 20 de março. A gente está achando que vai voltar em maio. Se a gente olhar para o lado e entender que as condições sanitárias do nosso país ela é inferior à da China, ou ela é crítica, ela passa por um momento de questionamento que a França não passou, que a Espanha não passou, que os Estados Unidos não passou. Então, se a gente está enxergando esses países passando por 3, 4 meses de necessidade de isolamento, na minha cabeça eu fico pensando por que as autoridades elas não trabalham com um prazo maior. Porque eu sempre estou dizendo para o meu cliente, opa, você caiu? Voltou? Renato? Não sei se foi minha conexão ou se foi a dele. Você caiu? Eu não estou lhe ouvindo. Não estou lhe ouvindo, não. Não estou conseguindo lhe ouvir. Um minutinho, pessoal, só para poder botar o Renato aqui de novo. Cadê o Renato? Cadê o Renato? Meu amigo Renato, cadê você? A conexão com o Renato caiu aqui. Deixa só ele voltar novamente. Acabei de...
Eu derrubei ele e coloquei novamente para ver se teve algum problema na conexão com... Aí tá conectando. Estou tentando aqui. Pronto, Agora? voltou. Agora voltou. Estou lhe ouvindo. Beleza. E aí, voltando, então, eu fico percebendo que a gente... Eu tenho trabalhado no meu escritório, eu falava isso com meus sócios hoje, tenho falado com as empresas que a gente está assessorando, que se a gente estabelecer que agosto é o momento que nós teremos um cenário mais claro, porque a gente vive curtíssimo prazo. Né? Minha equipe vive dizendo, a gente acorda, a gente dorme, a gente acorda com a medida provisória nova. Então, todo dia sai uma regulação diferente, todo dia sai um regime de exceção diferente. E eu fico dizendo para o cliente, falei, olha, você precisa necessariamente adequar a sua operação para um ambiente que você consiga prestar o seu serviço ou vender o seu produto, mas trabalhe com a expectativa de tempo para a gente ter uma interação social mais adequada para agosto, setembro, a gente começar a reduzir as limitações. Existem estudos, Renato, eu tenho me dedicado muito a isso porque eu tenho um histórico de muita desorganização. Quando eu digo histórico de muita desorganização, eu digo assim, eu sempre fui um cara que sempre toquei muitas coisas, os negócios aparecendo e a gente indo ajustando, mas dos últimos 3 anos para cá eu comecei a focar muito em agenda, em me organizar, em planejar, porque eu percebia que os resultados através de comportamentos assim são muito relevantes. E aí eu comecei a estudar, velho, quando é que isso vai acontecer, quando é que isso vai acabar, qual é a expectativa. Então a gente tem várias curvas de aprendizado de vacina, de testar toda a população, conseguir isolar o grupo de risco, conseguir fazer o controle para que isso não se alastre de forma desordenada, que o sistema de saúde possa dar conta. Então tem consultorias internacionais dizendo que o mundo só vai conseguir voltar a ser o mundo de 3, 4 meses atrás em 2022. 2021, para a gente ter um ambiente mais equilibrado. Ou seja, então, para as empresas, é isso que eu digo, a gente não... Tem coisas que esse isolamento vai lhe obrigar. E eu queria que você falasse sobre isso, que é o questionamento dos modelos operacionais atuais, logística, e-commerce, você migrar sua plataforma para o digital, você criar um outro ambiente de expansão, porque neste momento a gente não tem visão de curto prazo, a gente tem uma parca visão de médio prazo, nós não temos premissas nenhumas para validar o longo prazo, nenhuma. Então, se a gente aceita isso e a gente senta na cadeira com essa perspectiva, a gente acorda e planeja a semana, a gente tenta planejar o mês, mas a gente vai monitorando isso aqui com base nas informações sanitárias, no comportamento dos outros países, para que a gente consiga se adequar. Então, do ponto de vista de planejamento e de ações que precisam ser tomadas, eu acho que criaram, assim, todo mundo fala que a gente cria 3 cenários, né? O ideal, o pessimista e o conciliador. Eu estou hoje desenhando o cenário pessimista do ponto de vista de que voltar ao status quo antes. Eu acho que a gente não consegue voltar ao antes. Agora, eu acho que se a gente trabalhar com o moderado, eu falo o seguinte, eu não vou voltar ao que eu era antes, existe um mundo ideal que eu preciso de algumas ferramentas que eu ainda estou me adequando, mas qual é o mundo que eu posso construir hoje? O que é que eu posso, de repente, me valer do que está disponível no mercado para eu me reposicionar? Como é que você enxerga isso, Renato? Porque eu acho que isso é importante para a gente nesse momento em que, de fato, não tem informação clara para planejamento de longo prazo. E as empresas, para sobreviver, precisam se reinventar. Eu não tenho a menor dúvida, porque é o que você falou, né? Em cada momento que a gente vive, e a gente está vivendo um dia após o outro, você tem uma novidade, de acordo, a estratégia vai sendo calibrada de acordo com o que vem, do que ocorrer. E a gente está vivendo o que ocorrer diariamente, né? Então, a gente vê um decréscimo lá na Europa, aí vê Estados Unidos ainda numa curva ascendente, sem saber. Ontem eu vi uma entrevista com o ministro Tarcísio, da Infraestrutura, e eu senti nele uma insegurança, ele questionando, dizendo, pô, será que a gente não fez cedo demais o lockdown? Será que a gente só não fez postergar o tempo da curva, mas que a curva fatalmente vai subir aceleradamente em algum momento? Quer dizer, se a turma que está ali conversando a todo momento, e esses caras se conversam, o presidente do Banco Central aqui, é o ministro da Economia aqui falando com todas as economias, se eles não têm convicção disso, o que é que nós aqui no mundo real, né,
no dia a dia nosso, o que é que a gente consegue fazer com as empresas. Eu tenho comentado e conversado muito com as pessoas, não tem jeito, você precisa fazer um plano, e aí eu concordo com o que você está dizendo. Para mim, o plano tem que ser montado no cenário pessimista. A escassez de crédito é uma realidade, e aí não tem jeito, cada segmento é um segmento. Se você pegar o agro não vive um momento ruim, né? Ao contrário, está se salvando. Você conhece do segmento, você tem clientes também aí nessa praia, por exemplo, falando de soja, a cotação em reais aumentou substancialmente aí nos últimos tempos, quer dizer, estamos falando de cotações aí de R$ 95 a saca, isso que há 2 anos estava algo em torno de 81, 78, então esse não vem, esse tem uma queda em saca em dólar, mas em real o preço está ajudando. Pode ter algum problema ali com logística, talvez de porto, se algumas condições sanitárias deteriorarem de uma forma geral, ou em estrada, de bloqueio. Dificuldade é mais de logística. Produtividade, as coisas estão indo bem. Estamos falando de soja, né? Mas quando você fala de açúcar, já não é assim. Algodão, já não é assim. Eu digo assim, a primeira coisa é você entender em que segmento você está. Qual é o seu ecossistema? Qual é o seu segmento de atuação e que natureza ele tem? Se você está falando de varejo, o varejo passa por um momento extremamente desafiador, como já passava anteriormente, com novas formas, com novos movimentos de disrupção. Eu acredito que, se a gente for falar, por exemplo, de tendências do que a gente imagina para esses mercados, eu acho que a crise vai deixar alguns ensinamentos fortes nisso. Por exemplo, digitalização exponencial. Então, se a empresa não é digital, eu acompanhei uma live com o Arthur Grimbal, que é o presidente do Boticário. E o Boticário é um case, um grande case aí de ascensão de lojas, de penetração de mercado, de um varejo muito forte. E ele dizendo o seguinte, pô, me perguntaram o que foi que acelerou o meu processo de digitalização lá, se foi o CEO, se foi o cara de TI, se foi o cara de projeto. Não, o que acelerou foi o Covid. Quer dizer, se você passar, eu peguei um dado hoje da Nielsen, 45% das pessoas, o dado normalmente é 15%, tem uma flutuação ali de 15% de público novo que experimenta e faz a compra pela primeira vez por e-commerce. Esse dado já está em 45%. Meus pais fizeram pela primeira vez uma compra por supermercado. Engraçado que o Arthur Grimbal também citou isso. O presidente do Dia também mencionou isso. Ele, ligou para os pais para saber se precisava de alguma coisa, já tinham feito pedido pelo e-commerce. Então, se tem algo que veio para ficar completamente, é o processo de digitalização. Esse é inevitável. Então, a pessoa precisa entender o seu negócio, onde que ele se enquadra nisso. E sempre se enquadra. Seja na indústria 4.0, seja no varejo que está se transformando, seja em serviço que é responsável por 65% do PIB brasileiro. Então, e essa é que é a grande pancada no PIB brasileiro, né? E engraçado que a gente ouve o seu economista, a gente vê, a Fox saiu hoje com uma pesquisa indicando queda de PIB de 2,96. Aí já tem uma turma lá de fora que precifica uma queda de PIB em 5%. Quer dizer, o range, o intervalo é tão grande que se esses caras que vivem disso no dia a dia conseguem tentar fazer previsões com um tamanho de intervalo desse, você imagina a gente. Então, a gente precisa pegar as pistas do que estão ali meio que visíveis. Então, digitalização é uma delas. Outra, haverá uma transformação muito forte do espaço de trabalho. Não tem jeito. Eu acompanhei uma entrevista do Guilherme Benchimol, que é o dono da XP. Foi curioso, porque antes da live começar, eles estavam papeando ali, como a gente falou aqui, né? Uns 1 minutinho, 2 minutinhos antes. E ele, em um dado momento, ele pergunta ali para o pessoal e fala assim, eu estou impressionado como a empresa está rodando bem. Eles estão em 2.500 funcionários, a XP já tem, que é o grande case de corretora no Brasil. Estou impressionado como a gente está bem, rodando bem no processo de home office. E para a gente que tem 25 mil metros quadrados de área, então, qual é a dúvida que ela não vai precisar mais de 25 mil metros quadrados de área? A gente é parceiro de uma grande fintech brasileira que faz home equity.
operação de refinanciamento de imóvel, a gente tem até utilizado para suprir um pouco a necessidade de capital de giro de empresário com a alavancagem e garantia de imóvel nesse momento. Eles têm 1.600 funcionários, 99% em home office. Então, a transformação do espaço de trabalho é inevitável. Então, as empresas vão olhar e vão entender que, com o processo de tecnologia aliado, ela não precisa daquele location, daquele tamanho de espaço de ocupação para você tocar os seus negócios. Esse é um ponto. E o outro é o que eu falei em um dado momento. Assim, a gente precisa pensar como ecossistema. A gente precisa entender que uma empresa lá de fast food, ela não vive só de vender sanduíche ou hot dog, ela faz parte de um ecossistema muito maior, que vai desde meios de pagamento, passando por cadeia de supply, que também está passando pelos seus movimentos de disrupção, de automação, de uma série de novos conceitos que estão vivendo. E aí eu acho que o varejo nisso ele está transformador demais. A China, Washington, só para você ter ideia, os grandes cases de inovação de varejo já não vêm dos Estados Unidos. Já tem um ecossistema formado na China muito forte, e agora, depois dessa crise, a China atropela os Estados Unidos de uma forma geral. Eu estava comentando, de olho na Ásia. A Ásia vai ser um mercado que vai ultrapassar rapidamente os outros blocos aí. Esse é um ponto. E aí, por que eu estou dizendo isso? Que grande parte das inovações de varejo, de utilização de robótica, de industrialização do varejo, tudo está partindo de lá. Aí quando você fala, vamos refletir aqui, pô, mas eu sou pequena e microempresa, isso aqui vai chegar em algum momento em mim? Vai chegar. Vai chegar porque a tecnologia, à medida que ela vai evoluindo, ela vai virando uma commodity. Ela vai ficando cada vez mais barata. É só você pegar o custo do que era um notebook antes e um custo do que é um notebook hoje. Então, você vai diminuindo cada vez e dando acesso a uma população cada vez maior. Eu queria só chamar a atenção de alguns movimentos que estão acontecendo no varejo. Então, isso a gente já viu pela NRF agora de janeiro, em Nova York, que é a maior feira de varejo do mundo, e já apontaram algumas tendências que são inevitáveis. Então, cada vez mais você vai estar utilizando voz para comprar. Os assistentes de voz vão ficar cada vez mais próximos da gente, embora a gente ache que é algo distante. Já tem muita gente que utiliza. Então, situações de experiência de live commerce. Então, por isso você tem visto cada vez mais marcas se associando e buscando experiências ao vivo. Então, você vai pegar formadores de opinião, vai colocar ali para fazer propagandas ao vivo e estimular consumo em cima disso. Então, o varejo está se repensando. Eu acredito, como você bem falou, a gente precisa estar preparado para crescer menos. Em algum momento, e aí esse é um dado muito importante, pensa comigo como a indústria de algodão trabalha a ideia de que 70% das mulheres americanas alugaram roupas no ano passado. Então, esse é um cenário, e aí a Forever 21 pediu recuperação judicial. Estamos falando de uma geração que não consome muito. A gente está falando de uma geração que não quer ter, quer ser. E aí as empresas precisam entender isso. A gente deve passar por um mundo menos consumista, e aí, talvez, em algum momento, a gente vai ter que entender que o PIB não vai ser só para cima. Em algum momento, uma queda de PIB vai ser aceitável pelo mercado, pela própria dinâmica de um mercado consumidor que está se formando. Acho que é por aí. É claro que, se a gente for pensar em tendência, a gente vai... É uma live só disso. E é bacana isso, porque tentando voltar, tentando, na verdade, condensar o que a gente está conversando aqui, até porque tem algumas perguntas que o pessoal fez aqui durante a sua explicação. Aqui a Camila Tebaldi falando se o Brasil está preparado para essa infraestrutura tecnológica. Gisele falando que é necessária uma gestão comportamental para garantir uma produção exponencial. A Amanda falando sobre realmente se reavaliar a questão dos espaços. O Felipe Coim falando sobre como adaptar essa inovação, já que o seu cliente-alvo, e a gente deve estar falando de médias e pequenas empresas,
elas são leigas sobre o assunto de tecnologia. Quando a gente observa tudo isso, é justamente porque nesse ambiente de crise, o não a gente já tem, ou seja, o ambiente de causa e de dificuldade ele já está posto. Então, se o seu cliente ele foi leigo até agora, bom, o que trouxe ele até aqui não vai ser a mesma coisa que vai tirar ele daqui para o próximo estágio. Mudar o mindset é necessário para caramba. Assim, eu até tento tomar cuidado um pouco com o linguajar, com os conceitos que a gente traz, mas eu acho que, inclusive, a gente precisa atualizar esses conceitos. O mundo pós-pandemia, pós-lockdown, ele não é o mundo pré-pandemia, pré-lockdown. O consumo vai mudar. As pessoas hoje estão vivendo do essencial e estão refletindo, talvez, que o essencial é suficiente, que existem coisas mais importantes, precisam se preocupar mais como trabalhar, como se locomover, como se aglomerar, aonde se aglomerar, o que consumir. Então, quando você passa para fazer um turnaround numa empresa em crise, primeiro cara, você é micro, você é pequeno, e daí? Você precisa ser esponja. Agora está em casa, tem 200. Hoje o número de conteúdo gratuito na internet é muito grande. Lógico, tem um conteúdo ruim e tem um conteúdo bom. A gente aqui está tentando colocar coisa boa para o pessoal discutir. Mas tem muito conteúdo hoje. Sebrae fazendo evento, Gestão 4.0, além da Facu agora com outro evento. Pessoas se disponibilizando para mentorar, para poder trazer um pouco mais de conteúdo, para que você consiga, de alguma forma, absorver algum tipo de ideia que possa lhe fazer, lhe reestruturar. Né? A infraestrutura tecnológica no Brasil é muito grande, nós temos grandes startups, temos grandes empresas desenvolvendo bons softwares, temos boas incubadoras, e o bacana é que, na verdade, isso não tem limite territorial. As tecnologias que estão lá fora já estão aqui dentro. As plataformas de reunião, o Zoom, por exemplo, o Zoom é uma plataforma que não é brasileira, mas que está sendo usado massivamente pelo nosso país. Né? As plataformas de e-commerce também, o Amazon já chegou aqui. Então, você já tem aí plataformas que auxiliam no seu posicionamento. Então, eu acho que para a gente endereçar um final aqui da nossa live, né, tio? A gente vai já chegar aí os 10 minutos finais, mas eu acho que assim, eu até publiquei isso ontem no meu Instagram, tive ontem de noite planejando, e assim, eu tenho conversado com muitos amigos, muitos advogados, consultores, empresários, familiares, e assim, você percebe que as pessoas, elas estão com medo, né? Elas estão sem saber o que fazer, porque de repente você não consegue sair da caixa, e é difícil pra caramba mesmo, tá? É bem difícil sair da caixa, é bem difícil você enfrentar tudo isso como se nada tivesse acontecido. Eu venho falando que eu não sei se porque eu construí minha vida nisso, se porque a minha família passou por problemas financeiros, empresariais, enfim, eu me forjei nessa estrutura, então de alguma forma eu enfrento diferente o mercado. E num momento como esse, eu acho bacana. Eu falo, porra, tô em casa, tô tendo tempo de ler aquele livro que eu não li, eu tô tendo a oportunidade de conversar com o Renatinho, que nunca mais conversei. Vamos trocar ideia, vamos ver o que a gente pode fazer. E aí você vai testando o modelo, falha, você testa outro, você faz uma comunicação, você erra, você testa outra. E aí eu falei, bicho, revisa tudo que você fazia, tenta ver como é que você consegue colocar isso na pauta atual e vai se reinventando, porque se não for assim, a empresa não vai sobreviver. Todo mundo já está lhe dizendo caixa, você sabe controlar seu caixa? Sabe fazer orçamento base zero? Pronto, você tem que fazer orçamento base zero amanhã, você tem que acordar amanhã, fazer zero tudo. Bom, o que é que eu preciso? Eu preciso disso, disso, disso. Isso aqui eu não preciso. Liga pro cara, velho, vamos negociar, não consigo desembolsar agora, vou lhe pagar 10% do que eu estou lhe pagando agora, vamos dividir essa PMT. É preciso mudar a cabeça, não tem jeito. E isso é um trabalho que é bem difícil, exige bastante de você e de treinamento. Não é fácil, não cheguei aqui sendo fácil, e eu lhe digo, eu ainda estou de manhã acordando, olho para cima e fico olhando, falando, o que é que eu vou fazer, meu Deus? Preciso me reinventar mais, preciso me reposicionar, preciso entender como eu interajo mais com o meu mercado. E, enfim, acho que essa é a principal ideia que a gente tem que estabelecer agora, em como se adaptar. Como é que você enxerga essa adaptação com base nisso? Temos infraestrutura, temos disponibilidade, como é que eu faço isso? A gente tem problemas ainda aí, certamente, de infraestrutura tecnológica. Claro que a gente avançou demais, né? E aí é sempre bom lembrar. Você imagina se a gente vive uma crise dessa e se as telecomunicações não fossem privadas.
a gente talvez não tivesse o grande vetor de comunicação, de tecnologia que a gente tem hoje para avançar. Esse é só um parênteses aqui, só para a gente lembrar que algumas coisas precisam avançar mais nesse sentido. Como também é positivo a gente ter um sistema de saúde público com a capilaridade como é o SUS, né? Então, note que os extremos, a resposta talvez não esteja nos extremos, a resposta está ali num pouco de cada coisa. E aí eu acredito muito no seguinte, é o que você falou. Se o empresário não mudar o seu mindset, não mudar a sua mentalidade, entender que a gente passa por um momento completamente diferente de tudo que a gente viveu, e que isso foi acelerado por essa pandemia que foi um evento altamente fora da curva de previsão, embora os especialistas até pudessem prever algo nesse sentido, mas as economias, as empresas, as pessoas não tinham essa previsão. Se ele não muda essa mentalidade, ele não vai ter espaço no mercado que ele atua. Para mim, isso é muito simples. E aí ele precisa entender, e a gente também precisa entender, que é aquela coisa de Darwin, né? Darwin vai atuar em muita gente aí. A seleção natural das espécies vai atuar. Então, dos executivos que não estejam preparados para trabalhar com a pluralidade, né? Com as pessoas que pensem fora da caixa, com um mundo mais aberto, né? Sem muros. Os empresários e executivos que não enxergarem que, de repente, se você precisa avançar muito em termos de tecnologia. Só uma lembrança, você falou aí de lá de fora, por exemplo, a Amazon, só dando um exemplo, porque esses caras é que vão brigar com o seu negócio. Esses caras é que vão brigar com o negócio do cara que está nos ouvindo aí. A Amazon já entrega algo em torno de 20 mil itens em até 2 horas nos Estados Unidos. Se você tiver um pouquinho mais de paciência e quiser esperar 2 dias, ela tem 10 milhões de itens, ou SKUs, como o varejo fala, que podem ser entregues em até 2 dias. Então, esse é o cara que você vai brigar. Seu negócio está preparado para ter essa entrega? Seu negócio está preparado para fazer um encantamento na last mile, que, como a gente fala, é a última milha, né? É a hora que o seu produto sai do centro de distribuição até a casa do cliente. O seu negócio está preparado para isso? Ou o cara que está entregando aqui o iFood está pegando a sua comida sem luva? Eu estou chutando o iFood, mas pode ser qualquer serviço de entrega desse. Ou está pegando sem luva, sem máscara, está te entregando um pacote que você não sabe que tipo de higiene teve. Então, o mundo vai pensar diferente dessa. O mundo começa... eu costumo fazer uma analogia muito com a Fórmula 1. Eu uso muito o safety car. Quando você tem um acidente na Fórmula 1, o safety car entra na pista, então às vezes o cara estava lá 40 segundos na frente, o primeiro lugar, 50 segundos na frente do segundo, e aí 2 minutos até do outro lá, o carro entra na pista, enquanto o acidente não é removido, os carros que se envolveram, o safety car aproxima todo mundo. Então, eventos com esse tamanho de magnitude são como safety car. Quem está em primeiro não deixou de estar em primeiro, mas quem está por último tem a chance de chegar e fazer uma corrida diferente. Para mim é isso. A gente tem a chance no Brasil de fazer algo diferente. Para não repetir. Essa, sem dúvida alguma, me desculpe lhe interromper. Perfeito. O melhor resumo de tudo isso. Eu te disse no nosso call de alinhamento. É o melhor resumo de tudo isso que nós estamos vivendo. Realmente é exatamente isso. O isolamento, o coronavírus é o safety car. Ele parou todo mundo. Quem está em primeiro vai continuar. Na hora que liberar, vai continuar seguindo. Mas você pode escolher, vai para o pit stop para a corrida, ou você continua na corrida, aproxima, identifica, chega próximo e acompanha o pelotão. Você tem essas duas opções. Exatamente. E outra coisa, quebrar é honesto, quebrar é digno. Se você não conseguiu... Claro. É isso, perfeito. Assim, a gente não pode... Roberto Campos, aí eu não estou falando do Neto, que é o presidente do Banco Central, estou falando do Roberto Campos, lá, do economista famoso, tradicional. Ele tinha uma frase fantástica. Ele falava que o Brasil nunca perde uma oportunidade de perder oportunidades. Então, acho que chegou a hora da gente não perder essa oportunidade, porque o rei já está nu. O rei já está nu. As empresas já estão sem faturamento.
os empresários com uma conta enorme para pagar, os bancos com um cenário de crédito extremamente deteriorado, o governo com uma ajuda imensa que nunca foi dada. Então, ou para resolver todo mundo como um ecossistema, como um grande ecossistema, e aí você precisa saber onde é que você está se inserido nesse ecossistema, ou a gente vai fazer mais do mesmo, ou a gente vai ser uma eterna série B. O Brasil, assim, a gente precisa definir que caminho que a gente quer. Se a gente vai ser uma série B eterna, ou se a gente tem condições de disputar dignamente uma série A. Tudo bem que a gente não vai ser ali pelotão top 3, top 5, ok, não tem problema. Estamos alinhados nessa expectativa. Mas não é porque a gente precisa ser série B. A gente pode jogar dignamente o campeonato. E aí a gente precisa entender que campeonato a gente quer jogar daqui para frente. Mas que fantástico foi conversar com você aí durante essa hora. Meu amigo, bate-papo ótimo com você. Você é o advogado que mais entende de negócio aí, rapaz. Não, na verdade, eu sou fruto de compartilhar de momento com pessoas como você, sem sombra de dúvida. Eu acho que a gente está em formação eterna. Eu acho que a gente compartilha muito. Você é um cara que eu admiro pra caramba. Construímos nossa relação a partir de uma oportunidade de negócio que não deu certo naquele momento, mas que a gente construiu um relacionamento comercial. Você me levou ao TMA, te agradeço muito por isso. Mas é o que eu digo sempre, tem espaço para todo mundo e a gente tem que pegar os bons pelo braço e falar, vem comigo. E eu sou essa pessoa, eu gosto de estar com pessoas como você, meu amigo, que são muito, enriquecem muito o meu dia a dia. Vou, por último aqui, agradecer a todo mundo que nos acompanhou, dizer, eu já lhe disse, você está convidado, espere o seu artigo. Nós criamos o Comitê de Crise, então nós temos aí o perfil Comitê de Crise, o canal do Comitê de Crise no Instagram, no Telegram, e estamos aí colocando o site no ar. O Comitê de Crise foi iniciativa justamente para trazer conteúdo de qualidade, trazer conteúdo para o micro, pequeno empresário, consultor, advogado, para trazer conteúdo relevante para auxiliar nessa saída. Então eu quero você contribuindo, meu amigo. Eu quero o seu artigo, da Solve. Vocês serão um dos nossos embaixadores, porque a gente precisa de gente boa se unir e levantar esse mercado. Eu peço que vocês, se puderem, sigam o Comitê de Crise, sigam o Renato, vocês que me seguem, sigam o Renato. A gente vai tentar ao máximo aí se esforçar para divulgar conteúdo de qualidade, trazer boas informações e ajudar o mercado. Acho que todo mundo agora tem que tomar essa passada de responsabilidade, todo mundo caminhar junto, cooperar para retomar. Sem dúvida, meu amigo. Eu quero te parabenizar. Você é um cara que enxerga anos-luz aí na frente. Volto a te dizer, você foi precursor, e aí no momento em que as pessoas precisam de informação, fazer live que não seja só de sertanejo é uma excelente opção para quem precisa pagar as contas no outro dia. A live de sertanejo tem seu lugar, que maravilha, mas a gente precisa fazer live de informação, de gente para trazer para agregar, e você, durante esse tempo aí, nos enriqueceu muito. Privilégio grande, acredito muito que a gente pode construir um novo começo, e saio mais motivado ainda dessa quarentena do que eu entrei. Eu acho que a gente vai ter uma chance única de construir um futuro, sem sombra de dúvida, diferente para o nosso país. Maravilhoso, meu amigo. Muito obrigado. Forte abraço, viu? Eu que te agradeço. Tchau, Grande tchau, abraço, irmão. amigo. Sucesso para todos. Tchau, tchau.